Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências. A Rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos. Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Mãos Amigas. É sempre uma alegria encontrar com vocês semanalmente. Estamos aqui estudando juntos, fazendo a nossa caminhada rumo ao conhecimento, não é? Olha, hoje eu gostaria de apresentar para vocês o QR Code da Rádio Brasil Espírita. Esse símbolozinho que fica aí, se você apontar a sua câmera, a câmera do celular, para ele, vai direcionar para uma página de doação para a Rádio Brasil Espírita, para a sustentabilidade da rádio, e inclusive para a expansão dos trabalhos, para trabalhos inclusive que a gente pode fazer para auxílio ainda mais às pessoas. Então, se vocês puderem contribuir, se quiserem contribuir, nós agradecemos muito, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, meus queridos amigos, vamos conversar um pouco sobre a chaga do orgulho. Já conversamos no programa anterior sobre a chaga do egoísmo. E hoje, para inclusive auxiliar nessa nossa linha de raciocínio, vamos conversar um pouco sobre o orgulho, o que é que a espiritualidade nos traz a respeito dessa chaga, porque é uma chaga da humanidade, que nós ainda trazemos, que nós ainda nutrimos. Então, vamos ver o que a espiritualidade nos mostra para, inclusive, assentar a ideia na nossa consciência, essas sementes que os nossos irmãos espíritos lançaram para a humanidade, que assentam na nossa consciência e começam a florescer, a crescer rumo ao sol. Inclusive, esse sol de amor, que é o Evangelho, esse sol de amor que nos guia, que nos nutre, que vem direcionado para todos nós, a fim de que cresçamos em espírito. Então, vamos inicialmente pedir a Jesus, solicitar aos nossos amigos espirituais que se aproximem da nossa casa íntima, do nosso ser neste momento, e nos auxiliem a cada vez mais conseguirmos absorver os conteúdos tão edificantes que a doutrina espírita nos traz.
Neste momento, Senhor, também te pedimos que alivie o coração de tantos irmãos sofridos, preocupados, que estão passando por muitas dificuldades nessa pandemia, que possamos cada vez mais segurarmos essa cruz que a pandemia nos traz e seguirmos o teu caminho, Jesus. Nos auxilia a termos força para sustentarmos as dores que nos chegam e para passarmos por elas com muita fé. Confiamos em Ti, Jesus, na Tua proteção, na Tua força, no Teu amor. Assim seja. Então, meus queridos amigos, vamos juntos nesse estudo, nesse mergulho do Livro dos Espíritos. Logo na introdução, a espiritualidade diz que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza espiritual, da natureza, digo, animal, prendendo-nos à matéria. Então, olha aí que quanto mais orgulhoso, quanto mais egoísta, mais sensual, mais animal, né? Mais próximo ainda da animalidade. Nós saímos da era animal, hoje já habitamos na era hominal, já estamos nesse passo adiante. Mas, quando nutrimos essas paixões vis, essas paixões materiais, significa dizer que ainda estamos muito pouco espiritualizados, estamos ainda muito próximo da era anterior, da nossa era animal. Então, o que nos prende, né? Essas paixões nos prendem. Que o homem que já neste mundo se desliga da matéria, desprezando as futilidades mundanas e amando o próximo, se avizinha da natureza espiritual. Ou seja, ainda nessa passagem, nessa encarnação, nesse momento em que estamos vivenciando a era hominal, ainda neste momento já podemos sentir, já podemos iniciar esse despertar do amor que nos aproxima da espiritualidade, do ser espiritual, desse crescimento espiritual que todos nós tenderemos. E diz a espiritualidade, o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Essa questão do orgulho, né? Eu acredito que a minha visão sobre as coisas é infalível e monta aquela capa, aquela casca dura, não se permite ouvir outras ideias, não se permite reconhecer que as suas ideias são falhas, que não são ideias absolutamente corretas. Então, se monta naquela casca dura e estando bem perto do erro, como diz a espiritualidade. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas se apoiam na sua razão, na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Acredita só no que pensa. A minha razão é a razão preponderante. Não aceito razão outra qualquer. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra hoje, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las. O que se chama razão não é muitas vezes senão o orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Quantas ideias a ciência trouxe no passado que foram completamente abolidas, abominadas pelos orgulhosos. E hoje, as ideias que antes eram abominadas chegam, se aproximam da humanidade e chegam com muita razão, chegam com muita propriedade, chegam sólidas, pouquíssimo abaladas ou não abaladas, né? Então, tem muito a ver, como dizem os nossos irmãos, nossos amigos, por essa presunção que o orgulhoso tem de se achar, inclusive, infalível e maior do que Deus, com dificuldade aí de estabelecer essa relação com o divino. Lembra-te
de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus, com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. Então, os bons espíritos é nesse sentido. O orgulhoso, o ambicioso, eles não conseguem dar abertura para as boas orientações. Quando nós estamos mais espiritualizados, com mais fé em Deus, praticando o amor, nós estamos mais receptivos às boas intuições. E aí a espiritualidade faz o quê? Investe em nós. Eles investem o tempo inteiro em nós, porque acreditam, porque apostam, porque sabem das nossas potencialidades. Mas o orgulhoso e o ambicioso, fechado a esse trânsito, que não consegue se conectar com Deus, a não ser para solicitar coisas na terra, tem muito orgulhoso que pede a Deus, quando lembra de Deus, é apenas para pedir algo material, para se satisfazer, para pedir um título, para alcançar uma propriedade, para ter posses, para conquistar alguma pessoa, como se fosse ela um desejo de uma propriedade. Então, esses não conseguem sentir o céu, né? Nem conseguem sentir a aproximação dos nossos irmãos queridos que estão aí por perto. São um véu lançado sobre as claridades celestes, e Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Entenderam aí? Olha que lindo que a espiritualidade nos traz. O cego é aquele que está tão fechado às verdades eternas que ele não consegue ver a luz, porque a luz de Deus está em todo lugar. Agora, os cegos não conseguem vê-la. E olha que aqui a espiritualidade não traz a questão do cego, o cego físico. Não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. Porque tantos e tantos cegos físicos conseguem ver muita luz, enxergam muito mais claro do que muitas pessoas que têm a oportunidade de visualizar com os olhos da carne. E quem diz essas orientações são essas orientações que nos chamam a atenção. Lembra-te, meu irmão, de que a espiritualidade superior está contigo, mas você precisa enxergar todo o seu derredor. É São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, e etc, e etc. Aí na questão 759, Kardec pergunta: que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Que duela mais? A espiritualidade responde: orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Vejam aí que a espiritualidade nos traz que o orgulho e a vaidade duelam como uma grande chaga da humanidade. Ou seja, quanto mais orgulhoso, quanto mais vaidoso, inclusive egoísta, mais doente, mais adoecido, porque aqui eles colocam como uma chaga, como uma doença, uma ferida aberta que precisa ser cicatrizada. Então vamos pensar agora, estudando como é que nós vamos sanar o orgulho que ainda trazemos e sarar essa ferida, essa chaga, colocar remédio sobre ela. Aí na questão 9, em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Ele se acha preponderante
A sua ideia é que tem que predominar. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. É um presunçoso, não tem nem consciência da grandiosidade de Deus, se acha, né? Tem pessoas que se acham, acreditam serem muito mais do que são. E o orgulho faz ele conseguir observar o seu espelho e ver muito além do que ele é. Porque com o nosso conhecimento das verdades eternas, do Evangelho, nosso estudo, nós vamos começando a compreender a nossa pequenez diante da grandiosidade da vida, diante da grandiosidade dos espíritos que estão muito acima de nós, inclusive os espíritos angélicos, espíritos crísticos. Aí nós começamos a entender que, poxa, eu não sou nada, eu sou ainda tão pequenino. Quão pequenina eu sou. E aí vai chegando o quê? Vai chegando cada vez mais a humildade, norteando a todos nós. E dizem ainda no Livro dos Espíritos, do poder de uma inteligência se julga pelas suas obras. Não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz, a causa primária é, conseguintemente, uma inteligência superior à humanidade. Olha aí. Então, Deus é muito superior a todos nós, né? Porque cria a todos nós, toda a natureza, tudo que existe, tudo que é habitado, é a criação, é da criação de um ser muito superior. Quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa. E quanto maior for o que opere, tanto maior há de ser a sua causa primária. Aquela inteligência superior é que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhe dê. Se chamam de Deus, se chama de poder supremo, independente. O que importa é reconhecermos a nossa pequenez diante do nosso Criador, né? E a nossa tendência, inclusive, como filhos, de sermos bons, de nos aproximarmos dele. Porque essa bondade divina nos cerca e nos traz, inclusive, esse conhecimento. É tanto amor que Deus tem por nós, que solicitou, que orientou, que pediu a Jesus para nos guiar. E Jesus, o Espírito amantíssimo, um Espírito crístico, trouxe para nós tantos ensinamentos, inclusive a doutrina espírita, para nos esclarecer. Esclarecendo-nos, nós vamos começar a frear mais o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, a nossa mesquinhez. Cada vez mais, né? A gente vai conseguindo compreender que não vale a pena. Não vale a pena ser mau, não vale a pena ser presunçoso, não vale a pena irritar-se. E por aí vai. Na questão 75. É acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Kardec perguntando, é verdade, é certo dizer que cada vez mais nós vamos ser menos instintivos e mais intelectuais? A espiritualidade diz que não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. A gente muitas vezes despreza aquilo que é instintivo, aquelas sensações, né? Tudo aquilo que é transcendente, nós muitas vezes negligenciamos. O instinto também pode conduzir ao bem. Esse instinto da bondade que nós temos. Instinto por sermos divinos, seres divinos, temos esse instinto para o bem, mas muitas vezes desprezamos. Quando nós realizamos uma atividade no bem, isso gera prazer, né? Mas muitas vezes a gente não se fixa nessa sensação boa de ter feito o bem. Aí esquecemos e seguimos sem ajudar tanto. O instinto, ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se transvia. Aí Kardec pergunta na linha A, por que nem sempre é guia infalível a razão?
por que aquele homem que raciocina muito, por que aquele ser que é muito intelectualizado, ele nem sempre acerta. Seria infalível, diziam os espíritos, se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. Então, por que é que nem sempre sabendo das coisas, inclusive sabendo, sendo muito intelectualizados, pessoas, grandes cientistas, por que nem sempre acertam? Porque muitas vezes esbarra no orgulho, no egoísmo, e muitas vezes não consegue sentir mesmo a tudo aquilo que está em seu entorno. Entende que não importa apenas saber, é preciso saber, mas também saber mediar pelo sentir, e pelo sentir o amor, sentir a Deus. Quando nós amamos, quando nós optamos por amar, cada vez mais a gente vai querer diminuir menos o outro, compreender a importância que tem aquele outro, mesmo que muitas vezes nas hierarquias sociais eles estejam mais abaixo, no sentido de hierarquia. Um subalterno, muitas vezes, ele ensina e teria muito mais a ensinar ao seu patrão do que o patrão a ele, moralmente falando. O patrão pode até dominar algo da profissão, da técnica, ter domínio com relação a isso, mas consciência moral, muitas vezes o subalterno tem muito mais. Então, nós precisamos reconhecer o valor das pessoas que estão ao nosso redor. A espiritualidade nos diz para reduzir o nosso orgulho. Quem diz que você é o detentor do saber? Nós estamos hoje, meus queridos amigos, em um mundo em evolução, como sempre estivemos. Mas em um mundo que hoje desperta para esse trânsito do aprendizado. O processo ensino-aprendizado, hoje, ele é um processo reconhecidamente mútuo. Nós estamos nesse trânsito do aprendizado, aprendendo com quem estamos ensinando. E aquele que está aprendendo conosco também. Estamos todos nesse trânsito. Então, vamos reconhecer a potencialidade, inclusive, de aprender no convívio com as pessoas, né? Aí os espíritos trazem a questão das ordens, né? Das classes dos espíritos, que não são classes estanques, mas nós transitamos em algumas classes. Aí eles colocam os espíritos de terceira ordem, que eu quis trazer para vocês, né? São espíritos imperfeitos. Os caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Então, ainda são muito materializados. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Espíritos imperfeitos. Quanto mais orgulhoso, mais você está demonstrando para si a tua imperfeição. Entende? E também, assim, não é que nós estamos aqui jogando um balde de água fria, não. Naquele que está ouvindo nesse momento e que é orgulhoso, que se sente orgulhoso. É só uma questão de despertar da consciência. Será que vale a pena? E Deus é tão bom que não permite que nós fiquemos paralisados no mal, né? Com essa propensão para o mal. À medida que nós nos esforçamos, não quero mais humilhar ninguém. É um desejo. E mais do que não querer, eu não vou mais humilhar ninguém. Saiu do desejo para a ação. E isso faz com que? Faz com que a espiritualidade amiga invista em você, porque está reconhecendo o teu esforço por ser melhor. Aí você vai saindo de uma terceira ordem para uma ordem mais superior. Aí na 8ª classe, elas são divididas em classes. Tem os espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimento bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem.
Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Eles falam aqui de espíritos que aparentam serem sábios, parecem ser sábios, mas são ocos. São espíritos assim que já alcançaram, por exemplo, uma linguagem formal, uma linguagem mais culta. Quando abrem a boca para falar, até impressionam. E, inclusive, nós observamos, identificamos no nosso dia a dia pessoas com esse perfil. Falam muito bem, mas na hora da atitude não conseguem condizer com aquilo que falam. A atitude não se aproxima da fala. Ou então, quando você se aproxima mais, você entende que é uma pessoa vazia, pouco amorosa, pouco espiritualizada, que se enche daquela fala presunçosa, mas por dentro ainda tem pouca moral. E aí os espíritos chamam de pseudo-sábios. Na segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos, os caracteres gerais são predominância do espírito sobre a matéria. Agora, não é mais a matéria sobre o espírito, do espírito sobre a matéria, desejo do bem, não é mais propensão para o mal. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Sabem muito e ainda são moralmente muito bem evoluídos. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Ainda tem alguma coisa de materializados, mas são espíritos mais adiantados. Quando encarnados, esses espíritos bons são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. São pessoas boas, são pessoas que inclusive nós queremos estar perto, que nos fazem bem. Não os movem o orgulho. Vejam aí. Bons espíritos não são movidos pelo orgulho, já passaram dessa fase. Não tem mais aquele orgulho que movimento que move, nem o egoísmo ou a ambição. Olha só, então será que nós já nos enquadramos como bons espíritos? E aí nós começamos a pensar, estudando essas ordens que a espiritualidade nos traz, a gente, será que eu já alcancei? Acho que não. Ainda tem algum orgulhozinho que ainda é latente em mim, ou ambição, ou egoísmo. Né? Espíritos bons, os bons espíritos não têm mais, né? Não são movidos pelo orgulho. Não é o orgulho mais que movimenta, que direciona a vida. Não experimentam ódio, nem rancor, nem inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. Mas entendam que é um lugar que nós podemos alcançar, que é possível para nós, né? A esta ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem, os nossos guias, né? Os nossos orientadores estão nessa ordem. Em épocas de superstição e de ignorância, eles han sido elevados à categoria de divindades benfazejas. Na questão 147, por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam na ciência da natureza
são com tanta frequência levados ao materialismo? Por quê? Olha a pergunta maravilhosa de Kardec. Por quê? A grande maioria dos cientistas são materialistas. O fisiologista, olha a resposta, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. Eu só acredito naquilo que a ciência está provando, naquilo que eu vejo, naquilo que é palpável, naquilo que eu pego. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, eles pensam essa condição de revelar a natureza. E que tudo que é revelado, pronto, ali eu consigo confiar, consigo acreditar. Naquilo que está acima de mim, que inclusive me movimenta, que me rege, porque nós somos regidos por leis imutáveis, por leis sábias, as leis divinas, que nós muitas vezes não enxergamos, não conseguimos compreender, mas que nos rege. Então, é uma superioridade tão grande que muitas vezes a ciência, aqueles seres intelectuais que estão tão voltados para a ciência, não conseguem identificar, sentir e reconhecer essas leis e a divindade. E aí vem mais adiante no livro a espiritualidade dizendo a todos nós: dome suas paixões animais. Domar, meus irmãos, domar é por freio, é por rédea. A única pessoa que pode modificar você é você mesmo. A espiritualidade faz o quê? Nos orienta, mas quem precisa domar a sua própria paixão? Eu. Por mais que me amem, por mais que eu creio, e os meus irmãos espirituais me amam como eu creio que eles amam a você. Por mais que tenha amor envolvido nesse processo, quem precisa domar a si sou eu. Eu não consigo sair do lugar onde estou se eu não me esforçar. E se você não se esforçar por ser melhor a cada dia, não vai sair desse lugar. Aí eles dizem: dome suas paixões animais. Dome. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem, porque você vai deixar esse mundo. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria. E quando deixar esse invólucro, quando deixar esse corpo, não mais lhe sofrerá a influência. É você conseguir espiritualizar-se ainda na matéria, mas já estando desmaterializado, se afastando daquilo que é material, reconhecendo, valorizando, se esforçando para ser mais espiritual. Na questão 276, aquele que foi grande na terra e que, como espírito, vem a achar-se entre os homens os de ordem inferior, experimenta com isso alguma humilhação? Alguém que era um doutor, um pós-doutor na terra, e valorizava muito isso, tinha um título grande, ou então tinha uma grande empresa, uma multinacional, desencarna e vem achar-se próximo de outros espíritos de ordem inferior. Isso para ele é humilhação? A espiritualidade diz, às vezes, bem grande. Momentos se era orgulhoso e invejoso, porque ele vai se reconhecer no plano espiritual como semelhante àqueles que ele julgava ser maior.
Ele julgava ser maior do que aqueles que, quando desencarnou, estavam todos juntos. Então, pensem, é para a gente refletir, o que é superioridade? Será que ser superior é ter coisas ou é um ser moral, é um ser bondoso? Isso é ser superior. Na questão 277, o soldado, que depois da batalha se encontra com seu general no mundo dos espíritos, ainda o tem por seu superior? Então, trabalhávamos juntos, eu soldado, ele general, desencarnamos. E lá, ele é meu superior ainda? O título nada vale. A superioridade real é que tem valor. Olhem aí. Os espíritos são tão sábios em responder com tanta precisão. Uma frase, o título nada vale. O título você deixou na Terra. O título só vale para a Terra. E você vai ter muita riqueza com esse título se você, ainda com o título, conseguir amar, cuidar das pessoas, amar a si, não menosprezar, ser uma pessoa humilde, fraterno, com aquele título. Isso é grandeza, você conquistou os dois, o título na terra e no céu. E muitas vezes, não tendo o título, você conquista riquezas no céu, é rico. Porque o título da terra nada vale. Aí diz Kardec, complementando, a natureza dessas vicissitudes e das provas que sofremos também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo julgamos dos atos de um culpado pelo castigo que lhe inflige a lei. Assim, o orgulhoso será castigado pelo seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e etc. Kardec aqui nos traz o quê? Lei de causa e efeito. Se um dia foi muito orgulhoso, fui muito orgulhosa, preciso o quê? Exercitar a minha humildade. Vou ser muito humilhada. Vou estar lá como uma subalterna. Cheia de ideias, cheia de intelectualidade que já trouxe, mas subalterna, precisando estar abaixo, para saber o que é. O que é você ser rigoroso demais com alguém, você humilhar as pessoas, né? Sentir na pele. E não é porque Deus é mau, não, meus irmãos. A lei de causa e efeito é porque Deus é bom. Isso é investimento da divindade. Deus investe em nós. Tem tanto interesse no nosso despertar de consciência que nos faz passar pelas provas duras que nós precisamos para crescermos. Então, como diz Paulo de Tarso, por tudo dai graças a Deus, porque Deus sabe o que você precisa passar, né? E aí nós vamos finalizando o programa, hoje diferente dos demais, não com um poema, mas com uma fala de Emmanuel, uma orientação do irmão Emmanuel, irmão caridoso, que tem interesse também em nos ajudar. Quantos livros de amor e de esclarecimento que esse irmão nos mandou. No livro Seara dos Médiuns, psicografado por Chico Xavier. Vamos abrir bem os nossos ouvidos para este momento. Emmanuel diz assim: na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Na amizade,
O egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. O bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama. O bem serve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza. O bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena. O bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. O bem aprende sempre para realizar melhor. Parece um poema, não é, meus irmãos? Que linda a orientação de Emmanuel para finalizar o nosso programa de hoje. Falando a atitude do egoísta, do orgulhoso e do homem de bem e da mulher de bem. Onde nós queremos estar? O que nós queremos utilizar no nosso dia a dia? Queremos utilizar do egoísmo, do orgulho ou do bem? Que Jesus nos ampare na proposta de servirmos a Ele, de caminharmos em sua seara. Queridos amigos, irmãos do coração, somos todos filhos do mesmo Pai, portanto, irmãos. Neste momento, eu solicito a vocês que se unam a mim, aos meus irmãos espirituais, aos irmãos que guiam a Rádio Brasil Espírita, aos irmãos espirituais de vocês. Em prece, vamos fazer uma prece a Jesus, para que o bom Mestre, fechemos os nossos olhos, que o bom Mestre Jesus, Ele possa nos auxiliar a domarmos as nossas más paixões, as nossas paixões animais. Ó Jesus, não queremos mais sermos orgulhosos, egoístas, vaidosos. Nos ajuda, Jesus, a termos firmeza de ideal, para que o orgulho não se aproxime mais de nós. Nos ajuda, Jesus, a buscarmos sim a ciência, a educação, a instrução, a sabedoria, o conhecimento, mas que ainda assim, buscando e sabendo mais, trabalhemos a nossa humildade. Que o amor, Jesus, possa imperar em nossas vidas. Assim seja. Meus amigos, fiquem sob as bênçãos do Cristo. Que Jesus ilumine a consciência de cada um de vocês. E que Jesus acorde no coração de todos nós. Um abraço fraterno, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.